Essa série última do ano tem o título Senhor, muda minha atitude. Esta série surgiu no meu coração em 2015, quando eu li um livro chamado Senhor, transforma minha atitude antes que seja tarde. Esse livro vai estar à venda em breve para vocês aqui também. Você vai poder adquirir e aprofundar algumas das verdades que eu tenho compartilhado com você. Eu nunca sigo o livro de ponta a ponta, na verdade, mas a ideia, o tema surge. Esses dias alguém me escreveu lá, pastor, como é que surgem as séries que você prega? Porque ele viu que eu sempre publico novas séries. Na verdade, as séries surgem de leituras que nós fazemos, às vezes um título de um livro que você lê e gosta do título do livro, gosta do conteúdo, outras vezes você lendo um comentário bíblico sobre um livro da Bíblia, vem também uma ideia, e assim aquilo que Deus fala ao coração, e em geral Deus vai trabalhando, porque eu li em 2015, eu sou devagar, né? 2018 estou pregando, porque eu tive que assimilar tudo aquilo, e Deus falou ao coração, e é um livro que está sendo usado em grupos de estudo, de discipulado aqui na igreja, e que você vai poder depois adquirir, se quiser em 2019, também participar de um grupo. Mas esse tema, Senhor, muda a minha atitude, trata exatamente dessa questão da importância da atitude. O que é a atitude? Ou o que são atitudes? São padrões de pensamento que levam a determinados comportamentos. Então vamos lá, eu estou falando aqui uma palavra muito usada aí pelos preletores, os conferencistas, a ideia de atitude. Mas eu estou usando a palavra atitude aqui como sendo um padrão de pensamento que leva você a um determinado comportamento. Eu me refiro à atitude a uma maneira de se comportar, de agir, de reagir, motivada por uma disposição interna, por um modo de pensar. É um hábito que se criou. Então, se você pensar na palavra hábito, é uma boa palavra também para falar de atitude. É um comportamento habitual que se verifica em circunstâncias diferentes. E nós estamos, então, falando da importância da atitude. O John Maxwell diz que sua atitude determina sua altitude. Em outras palavras, a sua atitude determina onde você vai chegar. E eu diria até que significa que a sua atitude positiva vai te levar para cima, e a sua atitude negativa vai te levar para baixo. E, em outras palavras, a sua atitude ou as suas atitudes vão determinar a sua vida. Então é muito importante isso. O Charles Swindoll, no seu livro Firme em Seus Valores, afirma o seguinte: acredito que a decisão mais importante que se pode tomar com relação ao nosso viver diário é a da atitude pessoal. A atitude tem mais peso que o nosso passado, que a nossa formação acadêmica, que a nossa conta no banco, que o nosso sucesso ou fracasso, fama ou insucesso. A atitude é mais importante do que os outros vão pensar de nós. A atitude é mais importante do que as nossas circunstâncias ou posição. Quando temos uma atitude certa, não existem barreiras elevadas demais, nem vale por demais profundo, nem sonho exagerado, nem desafio insuperável. Então, queridos, ele está dizendo aqui que a decisão mais importante que nós podemos tomar é a decisão que atitude vamos ter na nossa vida. Pesa mais do que um fracasso momentâneo, pesa mais do que a nossa conta bancária, vale mais do que o nosso histórico de vida, vale mais do que a nossa formação acadêmica, embora tudo seja importante, é a atitude diante da vida, nessa ideia desse comportamento habitual. E nós estamos estudando o comportamento, a atitude do povo de Israel. Nós temos conversado aqui, já li o texto semana passada, de 1 Coríntios 10, do histórico deles, da peregrinação deles no deserto. A história de peregrinação do povo de Israel no deserto tem muito a nos ensinar. E 1 Coríntios fala disso, e Hebreus depois detalha alguns desses momentos também, mas 1 Coríntios em especial, ele fala de atitudes que o povo teve, que fez com que o povo vivesse uma vida no deserto. Literalmente. Vocês sabem que eles ficaram acampados cerca de 2 anos. Era para entrar na terra prometida, por causa da atitude de murmuração. Deus fez com que eles ficassem mais 38 anos, total 40 anos no deserto, e só depois entraram na terra prometida. E mesmo a terra prometida,
as atitudes não mudaram muito. 1 Coríntios fala disso, dessa história. E Paulo usa a história da nação de Israel para prevenir os coríntios do primeiro século, a igreja em Corinto, e nós também, cristãos do século 21, a não termos as mesmas atitudes. Por exemplo, diz a Bíblia que Israel havia desfrutado dos mais profundos benefícios da mão de Deus. Liberto do Egito, passaram pelo Mar Vermelho em terra seca, foram alimentados com maná, não faltou água, não faltou direção de dia nem de noite. Durante o dia eram protegidos do sol, à noite eram guiados também, porque havia uma luz que Deus fazia com que eles seguissem essa nuvem durante a noite. Eles experimentaram os mais variados milagres de Deus, mas eles falharam no deserto por causa das suas atitudes. E aí, eu fico imaginando quando Paulo escreveu aos Coríntios e falou disto, desse povo de Israel, talvez os coríntios perguntaram assim, o que isso tem a ver conosco? Aí Paulo disse, vocês estão cometendo os mesmos erros, de murmuração, de rebeldia, de crítica, de falta de fé, os mesmos erros de cobiça. E aí nós podemos fazer uma pergunta, o que esse texto tem para nos dizer agora no século 21? As mesmas coisas. Uma palavra de cautela, nós não somos melhores, nem somos superiores, nós somos humanos e podemos cometer os mesmos pecados que eles cometeram, mas tem uma vantagem. A Bíblia diz que esse foi escrito para a nossa advertência. Ele fala, tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Nós temos a grande vantagem, o privilégio de não cometer os mesmos erros, porque a advertência já foi dada lá no começo ao povo de Israel, depois à igreja de Corinto e agora chegou para nós. Há uma advertência. Então ele escreveu como exemplo para que nós não cometamos os mesmos erros. Então, o meu desejo com essa série é te ajudar a abandonar as atitudes negativas, contrárias a Deus, e você abraçar as atitudes que Deus quer para a sua vida, para ter um final de ano muito melhor, em 2019 melhor ainda. As atitudes que nos levam para próximo de Deus, para frente, para cima, e as atitudes que podem nos manter no deserto da nossa vida. Então, todos os privilégios espirituais do povo de Israel não impediram que eles cometessem o pecado. Eles cometeram o pecado da murmuração, da cobiça, da crítica, da dúvida e da rebeldia. Mas nós temos esse exemplo para que a nossa vida seja marcada pelo oposto de tudo isso. Que a nossa vida seja marcada pela gratidão, pela satisfação, pela fé, pela aceitação e pela submissão. Semana passada, nós aprendemos aqui, substitua a atitude de murmuração pela atitude de gratidão. Você praticou isso essa semana, todo dia de manhã? Você pensou motivos de gratidão a Deus? Você devia começar o seu dia fazendo a listinha de gratidão a Deus. O que eu tenho para agradecer? E se você contar as bênçãos, você vai ver que tem arsenal para enfrentar o seu dia. É verdade? Você vai lembrar que você tem aí força suficiente para aquele dia por causa das bênçãos derramadas pelo Senhor. Então, todo dia pensa na relação de bênçãos que Deus já tem lhe dado e que são um arsenal para você enfrentar o seu dia. Substitua a atitude de murmuração, tão comum, eu diria até, vou dizer a você, humanamente natural. A murmuração é algo humanamente natural. Agora, a gratidão é algo espiritual. Então, é algo sobrenatural. É algo que vem de Deus, é algo espiritual. A murmuração é algo, reação natural do ser humano. E a gratidão é uma reação sobrenatural, espiritual, que nós fazemos que nós temos quando andamos no Espírito. E aí o texto de hoje fala sobre... O texto da semana passada falava sobre murmuração. E não murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Foi o conselho, foi a advertência da semana passada. E hoje nós queremos ver, substitua a atitude de cobiça pela atitude de satisfação. O texto de 1 Coríntios 10:6 diz, essas coisas, novamente, Paulo diz, estas coisas aconteceram como exemplo para nós,
a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo já escreveu o primeiro exemplo. Vocês estão aprendendo para que não murmurem como eles. E hoje está dizendo assim, foi escrito isso é como exemplo para nós, para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Como eles cobiçaram, como o povo de Israel cobiçou. O que é cobiça? Vamos pensar aqui. Cobiça é desejar coisas erradas. Cobiça é desejar coisas por motivos errados, até coisas certas. Cobiça é desejar mais do que preciso. Cobiça é desejar o que eu não posso ter. Então, de maneira assim geral, isso é cobiça. Cobiça, nem toda ela é errada, se for um desejo. Mas cobiça, segundo a Bíblia, que é a raiz dos males, é desejar coisas erradas, é desejar coisas até legítimas por motivos errados, é desejar mais do que você precisa, e como pecado, é desejar o que você não pode ter. Em Êxodo 20, o 10º mandamento é contra a cobiça. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Na verdade, cobiça não se restringe a isso aqui, a questões materiais. Sabemos que a Bíblia nos dá princípios. Eu poderia hoje fazer uma lista, porque o mundo moderno criou uma gama de cobiças para nós muito maior. Não cobice o sucesso do seu próximo, não cobice aí, vamos lá, a beleza do seu próximo, a estrutura que ele tem de vida. Não cobice nada do seu próximo. Não é para olhar com um olhar de inveja, de desejo. Não cobice. Olhe para a sua vida. Então há uma série de coisas que nós começamos a cobiçar no outro. Acha que a vida do outro é melhor. Não é verdade? Que a casa do outro é melhor, que o sucesso do outro é melhor, as oportunidades que o outro tem são oportunidades muito melhores. Então, o 10º mandamento já é uma palavra para que nós não cobicemos. E essa história de peregrinação do povo de Israel no deserto mostra a cobiça. E há um pecado especial, um momento especial que eles cometeram o pecado da cobiça, que eu quero ler para vocês em Números 11, de 1 a 6, e os versículos 16 a 20. Abra comigo, meu irmão. Em Números capítulo 11, versículos 1 a 6 e 16 a 20. Tudo isso foi escrito como exemplo, como ensino. Na trajetória do povo de Israel no deserto, nós lemos o seguinte em Números capítulo 11. Então o povo começou a se queixar, falando que era mal diante do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas. E até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora o nosso ser definha. Não temos nada a não ser esse maná diante dos nossos olhos. Versos 16 a 20. Então o Senhor disse a Moisés: reúne 70 homens dos anciãos de Israel, que saibas serem anciãos do povo e seus oficiais, e leva-os até a tenda da revelação para que estejam ali comigo. Então descerei e falarei ali contigo, e tirarei do espírito que está em ti, e o porei neles, e eles te ajudarão a levar o peso do povo, para que não os leve sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Pois se clamaste diante do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Pois estávamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até que a carne vos saia pelo nariz. Até que tenhais nojo dela, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e reclamaste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? A história é fantástica e mostra que o nosso Deus é a relação com ele é muito séria. É muito séria. E a questão aqui não é carne ou não ter carne. A questão é a atitude do povo, a atitude de reclamação e a atitude de cobiça daquilo que eles não tinham. O texto diz que um bando de estrangeiros que estava no meio do povo de Israel,
encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Havia estrangeiros em viagem com eles, foram eles que sentiram cobiça, desejo por aquilo que Deus não havia dado, e começaram a reclamar, e o povo de Israel também. Outra tradução diz: havia estrangeiros viajando com os israelitas, eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. Queridos, o que é cobiça? É desejar algo de tal forma que você perde o seu contentamento em Deus. É o que diz John Piper. É você desejar, mas desejar de tal forma que você perde o seu contentamento em Deus. Todos nós somos seres, segundo Jacques Lacan, psicanalista, especialista em Freud, ele diz o seguinte: todos nós somos seres desejantes. Somos seres desejantes. O que nos faz caminhar é esse desejo em aberto. Sempre queremos algo. Todos temos desejo que passa pela nossa cabeça. Todos nós desejamos coisas, experiências, situações. É impossível não desejar. Não é verdade? É assim com a sua vida? Você deseja. Nós estamos aqui desejando coisas. Sempre desejamos algo melhor. Então, há algum problema em desejar? Não há problema em desejar. Mas quando é que o desejar se torna pecado? É impossível não desejar. Quando é que o desejar, ou quando o desejo se torna pecado, se torna cobiça? Como já vimos. Quando desejamos as coisas erradas, quando desejamos as coisas certas por motivos errados, quando desejamos as coisas certas na hora errada, e quando desejamos as coisas certas na medida errada. Então, quando um desejo se torna pecado, quando ele nos domina, nós não fomos criados para sermos dominados. Quando um desejo, mesmo legítimo, porque há desejos legítimos e ilegítimos, quando desejos, inclusive legítimos, nos dominam, nós estamos entrando nessa linha tênue entre pecado e não pecado, e entramos na linha da queda. Por exemplo, eu posso desejar ganhar mais dinheiro, eu posso desejar ter uma situação melhor, posso, nada de errado. Mas quando esse desejo de ter mais, ou ser mais alguma coisa, domina a minha vida, virou cobiça, e essa cobiça é pecado. Porque eu tiro a minha alegria de Deus e coloco a alegria no que eu posso ter. Então a cobiça, o desejo se torna pecado quando esse desejar é tão forte em nós que nós perdemos o nosso contentamento em Deus. E a essência do contentamento em Deus é esta: o contentamento em Deus não depende das circunstâncias, porque em Deus nós temos tudo. Quando nós começamos a estabelecer que a nossa alegria depende de algo que nós podemos ser, ou ter, ou fazer, nós tiramos Deus, deixa de ser a nossa âncora, e estamos caminhando para o pecado. O cristão é aquele que entende, vamos falar sobre isso hoje ainda, que de fato o nosso contentamento está no Senhor, não está nas circunstâncias, porque qualquer coisa que tomar o lugar de Deus na nossa vida vira um ídolo, é um Deus falso. Então, cobiça é desejar algo de tal forma que você perde o seu contentamento em Deus. Você perde o seu contentamento em Deus. E cobiça, irmãos, é uma atitude, é uma postura de vida. Então, cobiça é você estar de tal forma insatisfeito com aquilo que você recebeu de Deus, que você se torna ingrato e você reclama de Deus. Foi assim com o povo. Só tem esse maná. Nós queríamos carne. Nós vamos ver hoje que eles estavam reclamando sem razão. Sem razão. Sem razão. O texto nos mostra o povo demonstrando insatisfação com o alimento provido por Deus miraculosamente. O maná. E eles estavam querendo carne. Vejam só, o Salmo 106, falando desse incidente, fala o seguinte: no deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Isso é cobiça. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Em outras palavras, a felicidade deles passou a depender de ter carne, de ter o que eles não tinham. Ele diz aqui: no deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. E isso acontece, meus irmãos, em várias áreas da vida. Quando nós deixamos de ter Deus como sendo a nossa vida. Mas deixaram-se, diz uma outra tradução, deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão.
E ele, Deus, satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Em outras palavras, deu carne, mas a carne não satisfez. Porque o que estava insatisfeito era a alma. Quando a alma está insatisfeita, coisa material, alimento, não satisfaz, seja o que for. Então Deus fala assim, eu vou te dar carne, mas a alma de vocês, o desejo insaciável vai continuar lá. E olha o que diz o texto. Eles começam a dizer o seguinte: lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Queridos, essa aqui é a palavra deles. Eles começam a ter esse desejo e começam a compartilhar. Agora deixa eu falar com você um pouquinho aqui, desses desejos insaciáveis que eles tinham. Eles estão falando aqui, o que eles eram no Egito? Escravos. Você acha que escravo tinha isso na mesa todo dia? Será que eles tinham? Eles estavam delirando já, gente. Eu acho que eles só viam isso na mesa dos egípcios. Mas exatamente a cobiça, sabe o que a cobiça faz? A cobiça é uma atitude. A cobiça, queridos, ela maximiza o que nós não temos e deprecia o que nós não temos. Eu creio, irmãos, que eles só viam essa comida na mesa dos egípcios. Aliás, alguém disse muito bem, tem um irmão aqui na nossa igreja que não suporta cebola. Que ele falou que o maior sinal de ingratidão do povo foi quando o povo disse que estava com saudade da cebola. Tá? Eu também não gosto de cebola. Viu? Não gosto de cebola. Eu tiro a cebola da pizza, tudo bem, como cebola como tempero, mas, quer dizer, quando alguém disse que realmente está com saudade da cebola, aí é o cúmulo da ingratidão. Entendeu? Eles não tinham isso todo dia, queridos. Mas eles estavam tendo saudade do que nunca tiveram. Entendeu? E outra questão, será que o maná era tão ruim assim? Não. Você acha que Deus faz uma coisa ruim? Será que Deus daria maná ruim? Diz que o maná tinha um gosto de azeite. Era comida gostosa. Tá? E o problema é que quando a gente entra no caminho da cobiça é uma atitude, nós passamos a ter uma memória seletiva. A cobiça amplifica o prazer do que nós não temos e deprecia o valor que nós temos. E aqui está o pecado. A cobiça, ela amplifica o prazer de algo que não temos e deprecia o valor do que nós temos. Assim é a essência do ser humano. Os israelitas, diz o pastor Anísio Andrade, no deserto tinham maná diariamente, mas queriam outras coisas. A cobiça, diz ele, nos faz desvalorizar o que temos e desejar ardentemente o que não possuímos. E isso aqui é um buraco sem fundo, gente. Vamos lá. O primeiro pecado foi cobiça. Ele fez com que Satanás fez com que Adão e Eva sentissem infelizes com o que eles tinham. E ofereceu algo melhor que supostamente conhecer o bem e o mal lhes traria satisfação. Começa. Se você entrar no caminho da insatisfação, é um buraco sem fundo. A cobiça é isso, é um desejo que você não controla. Você pode desejar, somos seres desejantes, mas não podemos ser dominados por esse desejo. E é assim que eu tenho visto pessoas fazendo e elas estão caindo nessa cobiça. Cobiça na área profissional. Não estão felizes na carreira profissional e acham que existe um paraíso, algo melhor. Não estou dizendo que você não possa estar insatisfeito e fazer um plano de carreira, mas estou dizendo dessa insatisfação constante, que não importa onde você esteja. Pessoas infelizes com a trajetória profissional, carreira profissional. Pessoas infelizes com a família que tem. Pessoas infelizes com a quantidade de recursos que têm. Pessoas infelizes com a situação que vivem. E aí, queridos, elas entraram e caíram na armadilha da cobiça, que é um prato cheio para Satanás. Cobiça é uma atitude. E Deus diz então para Moisés: santificai-vos, diga ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, pois reclamaste diante do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Pois estávamos bem no Egito. Estavam bem no Egito, né, gente? Estavam ótimo no Egito. Ser escravo é ótimo. Eles estavam bem no Egito. Entendeu? Mas ele é o quê? Deus está repetindo as palavras dele. Disseram que estavam bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Mas diz aqui: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até que a carne vos saia pelo nariz, até que tenha nojo dela,
Porque rejeitaste o Senhor que está no meio de vós e reclamaste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Cobiça é uma atitude. E aí o tiro saiu pela culatra. Vocês querem carne? Vão ter então. Vão ter. Mas não é durante um dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, um mês todo. Churrasco durante um mês. No café da manhã, no almoço e no jantar. Vão pedir maná, mas maná eu não vou dar. Vou ficar com saudade do maná. Não vai dar. Maná parecia uma tapioca. Não vai ter tapioca. Vai ter churrasco no café da manhã, no almoço e no jantar. Quem aguenta? Ninguém. Ninguém aguenta. Vejam só. O que ele está ensinando para o povo? Aquilo que tanto desejamos já não nos satisfaz. O James MacDonald, autor do livro O Senhor Transforma a Atitude, diz: cuidado, pois no devido tempo você pode chegar a odiar exatamente aquilo que desejava ter. Nós não estamos satisfeitos em Deus, desejamos ter algo, Deus fala assim: o que você quer, toma. Ele permite, mas você passa a odiar aquilo que você recebeu. Em geral, pecado. Entendeu? Eu tenho visto homens e mulheres dominados pelo desejo, pela cobiça, pelo sucesso profissional. E quando chegam no topo da carreira, estão infelizes, porque desejaram mais do que Deus queria. Temos visto homens e mulheres destruindo seus casamentos, dominados por um desejo incontrolado, por liberdade, por prazer, por direito de ser feliz. E depois, aquilo que eles acham que era felicidade, eles descobrem que na verdade é infelicidade. Tenho visto homens e mulheres destruindo suas vidas por cobiça pelo dinheiro. Se eu tivesse mais, eu seria feliz. E tem mais, mas vem infelicidade. Quando você se deixar levar pela cobiça, você vai viver em função dessa cobiça, seus desejos vão controlá-los o tempo todo, você vai perder a capacidade de discernir, e se você pecar, você vai passar a racionalizar e justificar o seu pecado. E se é o desejo legítimo, por exemplo, ter mais, você vai perder, se a cobiça dominar a sua vida, o senso de limite. Vai desejar uma coisa boa, mas sem limite. A Bíblia diz que a cobiça é a raiz de todo pecado. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versos 14 e 15, cada um é tentado pelo seu próprio desejo descontrolado. A palavra também é cobiça, concupiscência, desejo fora do controle. E essa cobiça dá luz ao pecado, e o pecado gera morte. A cobiça, o desejo descontrolado em qualquer área, é a raiz de todo pecado. A cobiça é causa de contendas. Tiago diz: de onde vêm as contendas entre vocês? As divisões entre vocês? Os desejos dos vossos corpos que vocês não controlam. Cobiçais e nada tendes, diz ele. A cobiça nunca traz satisfação. Eclesiastes 5,10 fala que é ilusão. Aquele que ama o dinheiro não se fartará do dinheiro. Isso também é ilusão. Diz Salomão, escrevendo aos Eclesiastes, o livro de Eclesiastes. Cobiça, irmãos, é uma atitude. Por isso, a solução para a cobiça não é dar vazão à cobiça, não é ter mais. Deus deu mais para dizer assim: não vai resolver. Não vai resolver. Qual que é o antídoto para a cobiça? É a satisfação. E satisfação também é uma atitude. É você decidir viver contente. Satisfação é estar contente com a provisão, com o cuidado de Deus em sua vida. Vimos que cobiça é você tirar Deus do centro, fazer com que Deus já não seja a razão da sua alegria. Satisfação é o oposto. É você estar contente com a provisão, com o cuidado de Deus na sua vida. Eu gosto de pensar nesse texto que diz que de fato a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para esse mundo e daqui nada podemos levar. Olha que texto lindo. Grande fonte de lucro é a piedade acompanhada de satisfação. Pensa aqui um pouquinho. O que ele está nos dizendo aqui? Que contentamento, que satisfação é uma questão do coração. É uma decisão que eu faço aqui no meu coração. Eu vou viver feliz
Isso não só materialmente, mas emocionalmente, a minha vida como um todo, eu vou encontrar felicidade em Deus. Não vai depender das circunstâncias, é uma questão da minha alma. Eu decidi ser feliz em Deus, porque eu estou feliz com o quê? Eu estou feliz com o cuidado dele na minha vida. É satisfação, essa capacidade de se adaptar a qualquer situação. É impedir, é não permitir que as situações abalem o nosso estado de espírito. Veja o que ele diz: piedade mais satisfação é grande fonte de lucro. Vamos pensar aqui um pouquinho. O que é piedade? Piedade nada mais é do que a vida com Deus, vida piedosa, a espiritualidade cristã, o caráter cristão. Ele está dizendo o seguinte: a sua caminhada com Deus, a sua caminhada humilde com Deus, a sua espiritualidade, a sua vida cristã, mais a satisfação que você tem em Deus, esse é o verdadeiro lucro. Você vai estar... Se você tiver uma vida cristã sincera e estiver encontrando alegria em Deus, se você estiver contente em Deus, você vai ter realmente o verdadeiro lucro na sua vida. James MacDonald diz o seguinte: cada movimento que você faz no sentido de substituir o pensamento de cobiça pela satisfação verdadeira e bíblica é um passo que dá se distanciando de um movimento ou de um mundo seco e morto e se aproximando de outro feliz e completo. Cada passo que você dá, se distanciando deste deserto seco, morto, e caminhando para a satisfação, é a terra prometida, é um mundo feliz e completo. Satisfação é uma atitude, eu tenho que escolher. Todo dia, assim como eu escolho ser grato, todo dia eu preciso escolher que eu vou ser alegre, vou estar satisfeito. É um estilo de vida. Paulo falou que ele aprendeu. Ele fala, quando recebeu uma oferta, ele agradece e fala assim: eu estou agradecendo, não digo isso, não estou agradecendo porque vocês se lembraram de mim, por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Em outras palavras, antes de eu receber a provisão, receber a oferta, eu estava satisfeito. Eu recebi a oferta e eu continuo satisfeito. A oferta que vocês me mandaram não me tornou nem menos insatisfeito, nem mais satisfeito, porque a minha alegria, a minha satisfação está em Deus. E ele fala, então eu gosto dessa expressão: já aprendi a estar satisfeito novamente. Gratidão não é natural, o natural é a murmuração, e a insatisfação e cobiça é o movimento natural. Qual que é o movimento espiritual? Aprender a viver satisfeito. A gente aprende. Paulo disse: eu aprendi. Eu creio que Paulo, em alguma época da sua vida, se ele fala que ele aprendeu, ele não era satisfeito. Porque como todo ser humano, seres desejantes, viveu insatisfeito. Mas falou assim: eu aprendi. E ele mostra que ele aprendeu porque a sua alegria está em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Minha alegria, minha satisfação está em Deus. E aí, queridos, é preciso então aprender a ter satisfação. Deus quer que nós nos aperfeiçoemos nessa atitude a cada dia. Assim como é gostoso viver ao lado de alguém grato, como é gostoso viver ao lado de alguém que vive satisfeito. Satisfeito com o que tem. Satisfação é a atitude que substitui a atitude de deserto, a atitude número 2. Substitua a murmuração pela gratidão. Substitua a cobiça, o desejo sem controlar, pela atitude de satisfação, de contentamento. Você quer aprender a viver satisfeito? Eu queria caminhar com você para o final, fazendo aqui algumas sugestões, aplicações práticas, para substituir a atitude de cobiça pela atitude de satisfação. Primeiro, reconheça: ter mais, seja o que for, não traz satisfação. Não traz. Pergunta para quem teve pouco e tem muito hoje, se o ter mais trouxe mais satisfação. Não. Eclesiastes 5:10 diz que o homem que ama o dinheiro não se fartará do dinheiro, isso é ilusão. Então, não pense que ter mais ou ser mais, desejar mais e obter, vai te fazer mais feliz. Vou dizer assim: ter mais financeiramente, ter mais título, ter mais oportunidade, ter melhores condições, isso não traz satisfação, porque se você não tiver satisfação,
você na verdade vai entrar nessa nova oportunidade com o coração insatisfeito. Reconheça, lembre-se disso, todo dia. Ter mais, ser mais, possuir mais, não traz satisfação. Escolha ter um estilo de vida cristão, sem ganância nem ostentação. 1 Timóteo nos fala sobre isso, que se as vossas riquezas aumentarem, não coloque nelas o coração, mas sejam generosos, contribuam, abençoe outras vidas, defina um estilo de vida equilibrado e o que você tem a mais, dê para o outro. Não ostente, não seja ganancioso, mas seja realmente generoso. Eu vou dizer a você, o estilo de vida cristão necessariamente é um estilo de vida simples. E, obviamente, o simples significa uma coisa para cada pessoa. Depende do seu simples. Mas há um estilo, não existe um. O que é simples? Eu diria assim, simples é aquilo que na sua condição de vida hoje não seja de ostentação. De ostentação. E nós precisamos aprender desfrutar das pequenas coisas. Se você não se alegrar todos os dias com as pequenas coisas na sua vida, você não vai se alegrar com as grandes questões. Eu creio que uma das disciplinas mais importantes da nossa vida é aprendermos a nos alegrar com as pequenas coisas do dia a dia. A começar pela noite de sono que você tem, por poder sentar à mesa e tomar um bom café da manhã, ao ter uma família querida, a curtir se você tem filhos, seus filhos, você tem netos, seus netos, você ter as pequenas alegrias, as pequenas vitórias, um bate-papo com um amigo, o poder servir alguém no seu trabalho, ou servir na sua vizinhança, o seu estilo em que você se alegra com as pequenas coisas. Quem aprendeu a se alegrar com as pequenas coisas, ele está preparado para a vida. Ter um estilo de vida simples, de generosidade. Terceiro lugar, declare todos os dias para você: Deus, tu és a fonte da minha satisfação. O texto diz de Salmo 16, tu és a porção da minha herança. Outro bem não possuo além de ti. Se você perdesse tudo hoje, você estaria feliz ainda como Jó estava? Porque ele colocava, a âncora da sua satisfação era Deus. Deus, tu és a fonte da minha satisfação, a porção da minha herança. Declara todo dia, Senhor, Deus, porque é a única fonte inabalável, é a única âncora segura, queridos. As outras são momentâneas, mudam, mas quando a gente está em Deus, Deus é aquele que não muda. E quando a minha alegria está em Deus, minha satisfação está em Deus, é satisfação garantida. E por fim, creia. Deus sabe o que você precisa e cuida de você. O texto de Hebreus capítulo 3 fala que nós devemos nos contentar com o que nós temos, porque há uma promessa: não te deixarei, nem te abandonarei. Deus na minha vida nunca me abandonou. E se você está em Cristo, você tem essa promessa: nunca vai te abandonar. Não significa que não vai enfrentar lutas na vida, mas Ele estará ao seu lado. Creia que Deus sabe o que você precisa e cuida de você. Cobiça é desejar algo de tal forma que você perde o seu contentamento em Deus. Satisfação, contentamento, é estar contente com a provisão, com o cuidado de Deus em sua vida, não só material, mas emocional, espiritual, tudo mais. Satisfação, contentamento, diz o pastor Ricardo Barbosa, é um estado de alma que descobriu que possui em Cristo tudo quanto lhe é necessário para a sua alegria. Satisfação é esse estado de alma que já descobriu que possui em Cristo tudo quanto lhe é necessário para a sua alegria. Então, nós não vamos ser satisfeitos sendo ou tendo, possuindo mais, mas nós seremos satisfeitos mudando a atitude de cobiça para a atitude de satisfação em Cristo. E eu quero desafiar você, começando por hoje, a visitar a sua vida, e se há ainda lugares no seu coração marcado pela insatisfação, que hoje à noite, que a partir de amanhã cedo, você mude essa insatisfação e declare a satisfação que você tem em Deus, porque essa alegria, tentar mudar
A cobiça, simplesmente assim, eu vou ser satisfeito se eu tiver mais, é um buraco sem fundo. Mas quando eu encontro essa paz, essa simplicidade em Cristo, eu realmente sou feliz. E aquilo que eu desejo, e que Deus me fez um ser que deseja, aquilo que eu, não do lado errado, mas correto, cobiço, quero, Deus vai dar, mas a minha satisfação não vai depender disso, porque ela está em Cristo Jesus e ela é inabalável.